Xandão se recusa a diminuir pena da Débora com base na dosimetria. Pois é, a situação chegou nesse ponto. E para a gente conseguir mapear e entender todo esse labirinto jurídico sem se perder, já inscreva-se no nosso canal. Assim, a gente vai direto ao ponto para entender exatamente o que está acontecendo nos bastidores jurídicos do Brasil com essa nova lei, sem enrolação. Seção 1. O caso Débora do Batom e a decisão inicial. O caso que acendeu esse pavio todo envolve a Débora, que ficou conhecida como Débora do Batom. E tem um número aqui que o material que a gente está analisando destaca logo de cara: 14 anos. A fonte ressalta que ela tomou 14 anos de prisão pelos atos do 8 de janeiro. E o motivo central que embasa a nossa explicação de hoje é que ela escreveu em uma estátua com batom. Algo que, segundo a fonte, poderia literalmente ser removido com água e sabão. O ponto do debate aqui não é passar pano ou concordar com o ato em si, tá? Mas é levantar uma discussão muito mais profunda sobre a proporcionalidade da punição. Porque colocar alguém 14 anos atrás das grades por esse ato específico levanta alguns questionamentos bem incisivos sobre o equilíbrio da balança da justiça. Parte 2. A batalha da dosimetria. Por que, afinal, o pedido dela foi negado? E isso nos leva à seção 3, o relógio da promulgação e os prazos legais. A resposta do ministro Alexandre de Moraes para negar essa redução imediata é puramente técnica, tá? A nova lei simplesmente ainda não está em vigor de forma oficial. Para essa mudança sair do papel e beneficiar qualquer réu, a máquina estatal tem um ritmo próprio. Funciona assim. Passo 1, lá na sexta-feira o veto foi derrubado no Congresso. Isso já ativou um cronômetro de 48 horas, que é o nosso passo 2, o prazo para o presidente da República promulgar a lei, que ia até terça. Como a fonte já previa que ele não ia fazer isso, a gente cai no passo 3. A bola passa para o presidente do Senado. A expectativa prática apontada é que esse carimbo final com a publicação no Diário Oficial saia até quarta-feira. E aí sim, só depois dessa publicação oficial é que a regra do jogo muda de verdade. Seção 4. As estratégias da defesa e os dois caminhos possíveis. Então, com a lei valendo, a análise mostra que os advogados de defesa vão atacar por duas frentes. O primeiro caminho é pedir o recálculo de pena. Isso é feito ali mesmo, direto no processo original. A defesa vira para o juiz e fala: olha, a lei mudou, vamos refazer a matemática, já que no direito penal a lei mais benéfica sempre retroage a favor do réu. Agora, o segundo caminho é a revisão criminal. Isso aqui é para quem já teve o processo totalmente encerrado, o tal do trânsito em julgado, sabe? O grande truque da revisão criminal é que você não pode simplesmente pedir de novo porque não gostou do resultado. Você precisa de um fato novo. E adivinha? A entrada em vigor dessa nova lei da dosimetria é, literalmente, o fato novo perfeito que eles precisavam. Para você ter uma ideia de como isso é crucial, a fonte cita um exemplo bem recente de uma tentativa de revisão criminal que foi barrada justamente com essa justificativa, alegando que não havia fato novo. Essa negativa rolou porque a lei ainda não estava pronta. Agora, com a legislação novinha em folha valendo, esse muro de concreto jurídico simplesmente desmorona e uma janela de oportunidade enorme se abre para as defesas. E para a gente entender como essa nova lei funciona na prática, o material traz uma analogia muito boa sobre absorção de crimes. Pensa comigo num cenário comum. Alguém invade uma casa e, em seguida, rouba os pertences. Se a intenção desde o início era roubar, a pessoa não toma duas condenações separadas, uma por invasão e outra por roubo. O crime menor preparatório, que foi a invasão, é totalmente absorvido pelo crime mais grave, o roubo. Um engole o outro. É um princípio clássico do direito. E aqui está a grande sacada de toda essa explicação. Se a gente aplicar essa mesma lógica aos condenados do 8 de janeiro, a fonte defende que as duas principais acusações, que são a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, têm que ser tratadas como uma coisa só. A tese é a seguinte: não tem como você dar um golpe de Estado sem abolir o Estado Democrático de Direito, certo? Então, com a nova lei da dosimetria, esses dois crimes deveriam se fundir em um crime único, considerando só a pena do mais grave, o que, na ponta do lápis, despenca consideravelmente o total de anos de cadeia para essa galera. Seção 5. A tese do julgamento político. Teorias e motivações. Agora, dando um passo para trás para a gente olhar o tabuleiro inteiro, a fonte destrinchar uma teoria macro sobre o que realmente estaria por trás dos movimentos do STF e do Congresso. E aqui a gente vai só reportar a visão da fonte de forma neutra, tá? Segundo essa análise, tudo se baseia em 3 pilares. Primeiro, eles afirmam que as penas altíssimas dadas ao pessoal da base serviram para criar um precedente jurídico de botar medo. Segundo, que o alvo real desse precedente seriam lideranças políticas de peso lá na frente. E terceiro, a análise levanta a bola de que existe um suposto acordão de bastidores envolvendo vários poderes justamente para aprovar essa lei da dosimetria agora.
O objetivo? Liberar os manifestantes comuns e tirar do colo a pressão política que é manter toda essa gente presa. E quem seria o alvo principal dessa estratégia? A fonte aponta o dedo direto para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O material traz até uma estimativa de cenário para ele. Sem essa lei de dosimetria, a teoria falava numa pena de 27 anos de prisão, com quase 4 anos no regime fechado inicial. Com a dosimetria valendo, esse tempo cai. Mas a análise alega que rolaram umas manobras finas ali nos bastidores, no texto da lei, para que a redução fosse a menor possível no caso específico dele, caindo para uns 22 anos totais e 2 anos e meio de fechado. Ou seja, a tese argumenta que a lei foi cirurgicamente desenhada para esvaziar as celas da base, mas manter o cerco fechado em cima das lideranças. Seção 6 e a nossa última: o futuro das condenações e os próximos passos. A grande pergunta que fica no ar agora é o que vai acontecer nessas próximas semanas quando a lei bater de frente com a realidade política. A gente já sabe que parlamentares da esquerda querem acionar o STF para tentar derrubar essa nova regra. Só que a previsão que a fonte faz é super direta. O STF provavelmente vai simplesmente ignorar esses recursos. Por quê? Porque, segundo a teoria que a gente acabou de ver, liberar a galera do 8 de janeiro usando essa lei de dosimetria já faria parte do plano original para fechar esse capítulo, mantendo intacto aquele precedente jurídico pesado para usar contra as grandes figuras políticas. O que nos deixa com uma reflexão final bem provocativa. Como a dosimetria vai redefinir os limites da justiça e da política no Brasil? Se os cálculos das penas e as teses jurídicas estão, segundo essa análise da fonte, tão misturados com acordos políticos de bastidores, o que a gente pode esperar do futuro da nossa jurisprudência? Fica aí a reflexão de que, no fim das contas, a matemática das leis mexe com muito mais do que apenas os anos que alguém passa numa cela. Foi muito bom destrinchar esse material hoje com vocês e a gente espera que esse xadrez complexo tenha ficado bem mais claro. Até a nossa próxima explicação.